Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Fique comigo, pode vir. Olá, meus queridos, para quem não me conhece, eu sou o Wilson Neves, servo de Deus Altíssimo, seguidor de Jesus, soldado de Cristo. Nessa mensagem eu vou falar um pouco sobre as pessoas que moram na rua e uma mensagem que fala sobre o homem, né, e a sua miséria espiritual. Fique comigo, cujo tema é uma luz no fim do túnel. Grande abraço, Deus te abençoe. Estarei louvando ao Senhor com um cântico e logo após a mensagem. Então, meus queridos, assim como eu falei, estarei entoando esse cântico em nome de Jesus. Preste atenção na letra do mesmo. Essa canção é um alerta aos jovens que hoje em dia não precisam seguir na mesma direção que todos os jovens do mundo estão indo. Desafeiçoado, pobre, cego e nu, tanto esquisito, pouco nobre, irreversível, vagante no mundo, tantas coisas para se viver, essa dose não te leva a nada. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Precisa saber urgentemente, Jesus é o caminho de volta para Deus. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Precisa saber urgentemente, Jesus é o caminho de volta para Deus. Assim como você viu na iniciação eu quero te falar. A vida é melhor como se tem a coragem de contrariar os caminhos da população. A vida é melhor quando se tem a coragem de contrariar os caminhos da população. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Precisa saber urgentemente, Jesus é o caminho de volta para Deus. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. Precisa saber urgentemente, Jesus é o caminho de volta para Deus. Há uma luz no fim do túnel. Amém? Há uma luz no fim do túnel, meu amigo. Fique agora com a mensagem da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, como eu falei, vamos à mensagem, né? Essa mensagem desse tema, luz no fim do túnel, se encontra em Salmos capítulo 34, a partir do versículo 4, para ganhar tempo, que diz assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu,
livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. Então, meus queridos, você veja bem uma mensagem depois de uma faixa musical cantada, onde fala sobre um homem desafeiçoado, pobre, cego, nu, esquisito. Eu quero falar para você sobre algumas coisas referente o que diz a palavra de Deus sobre o ser humano. Eu quero falar sobre o primeiro o nascimento do homem, né, de uma criança, de um ser. A Bíblia ela declara lá em Salmo 139, versículos 13 a 16, o salmista ele diz assim: pois possuíste o meu interior e enterneceste-me no ventre da minha mãe. Aleluia. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, presta atenção nisso, olha só, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma nelas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contaste, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Amém? Era somente até o 16, mas amém. Meus queridos, o homem, ele nasce de uma relação de homem e mulher, um casal, né? De que forma, às vezes, indevida ou de forma devida, e nasce aquela criança, e Deus o contempla ali no ventre. O plano traçado para Deus é plano de bem, mas o homem, na sua trajetória, ele tem duas coisas que eu quero falar contigo: a aceitação ou a rejeição. A aceitação é quando ele é ensinado nos caminhos corretos, em algo que é solidificado, em algo que é firme, em algo que é puro, e ele vai ter uma aceitação em meio à sociedade, uma aceitação muito boa, porque ele foi ensinado a ser um cidadão de bem. Às vezes ele pode ser rejeitado também, mas eu quero falar também de um outro ser que foi rejeitado. Por quê? Porque na sua nascença não foi uma nascença firme, solidificada, ensinada, e ele vai de qualquer maneira na sua vida, andando para baixo e para cima, infelizmente. E nessa rejeição ele chega até o fundo do poço, por não conhecer, né, aquele que o formou, como diz a palavra aqui, como lemos agora: desde o ventre da minha mãe tu me conheces, tu me sondas. Deus já conhece tintim por tintim a toda a estrutura física do homem, do ser humano. E ele chega ao fundo do poço, porque eu posso falar assim, é a miséria espiritual, por não conhecer a Deus, por não conhecer o Criador, por não conhecer aquele que um dia lhe deu a vida, porque o seu caminho, o seu itinerário foi diferente. Vimos ali no início do vídeo, você vê no início, na minha
na iniciação, pessoas que vivem uma miséria espiritual, estão longe de Deus e carecem da glória de Deus, carecem estar perto de Deus, andar com Deus, para ter uma vida saudável, salutar, uma vida tranquila. E esse homem, ele continua na sua trajetória. Ele precisa reconhecer a Deus, reconhecer que ele carece da glória de Deus. Ele é um desafeiçoado, ele é um pobre, ele é um cego, ele é um nu, vagante no mundo. Ele tem tanta coisa para se fazer, mas a dose que ele toma, ou seja, há caminhos, o caminho que ele escolheu foi um caminho errado. Mas ele pode ainda retornar a Deus ao ouvir uma palavra, ao lá no fundo do seu interior lembrar que foi Deus que o fez, que Deus que o criou, Deus que tem dado a oportunidade para ele continuar. Né? Eu quero também falar que, vamos ver lá em Lucas, o que a palavra de Deus ela diz a respeito desse retorno a Deus. Diz assim, Lucas capítulo 15, no versículo 17 e 18, diz assim, louvado seja Deus, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, diz o 19. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui nesse versículo, está falando do filho pródigo que ficou desafeiçoado, perdeu a sua semelhança, perdeu tudo, mas ele retorna para o pai. O reconhecimento em retornar para o pai é algo que é maravilhoso. O homem precisa voltar para Deus. O ser humano precisa ter um encontro com Deus. Há uma luz no fim do túnel. Há um motivo de ser. Você precisa saber. Jesus é o caminho de volta para Deus. Eu quero ler também que Deus ele restitui a vida do homem quando ele retorna para Deus, retorna para os caminhos do Senhor. A Bíblia ela diz, louvado seja Deus, eu quero ler um versículo, nos versículos lá em Jó 33, 26 a 28, que diz assim, para que você entenda. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Louvado seja Deus. Quero ler antes um pouco. 26. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face. Com júbilo restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. E o 28, como eu já li, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é a obra de Deus. Meus amados, eu quero falar para você que se encontra numa situação adversa, que está no fundo do poço. Volte para o Senhor. Deus há de te restituir, há de te colocar num bom lugar, ainda na face dessa terra. Porque certamente lá no céu, que é o bom lugar, você retornando para Deus, voltando para Jesus, que é o único caminho que leva e conduz ao homem a Deus, você será bem-aventurado nisso aí. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero dizer que a Bíblia ela declara, louvado seja Deus, lá em Isaías 55, no versículo de número 7, que diz assim, ó, deixe o homem
o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Deus é grandioso em perdoar. Volte para o Senhor, volte enquanto há tempo. Há uma luz no fim do túnel, essa luz se chama Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O homem tem a sua trajetória. Ele pode ser, nessa trajetória, aceito ou não aceito, mas Jesus te aceita. Assim como tu estás, assim como tu és, venha para Cristo. Venha para Cristo. Esta é a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia. Receba Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o meu convite final. Volte para o Senhor. Deus há de se compadecer de ti, meu amado. Ele é grandioso em perdoar. Fique com essas palavras na tábua, guarde no fundo da tábua do teu coração. Receba Jesus Cristo nesse momento. Deus é contigo e Ele vai te perdoar. Louvado seja Deus. Quero deixar essa palavra. Estarei entoando depois um cântico final para que você se firme em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique comigo e escute esse louvor que eu estarei entoando em nome de Jesus. Eu quero também deixar essa última canção para que você pense no que foi falado na mensagem. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Aleluia. Coração já fraco e cansado de duras emoções, tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é, no silêncio Ele vai agir. Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto faz cessar, no silêncio tem que adorar, teu milagre chegar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. No silêncio Deus trabalha por você, no silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando, no silêncio Ele está te guiando, não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é,
silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar, teu milagre chegar. Ele prova a tua fé, saiba que contigo é. Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. O teu pranto vai cessar. Tem que adorar pro teu milagre chegar. Aleluia! Somente no silêncio, porque o Senhor segura pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, meus queridos, fique com essa palavra, com essa mensagem musical e guarde na tábua do teu coração. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.